tarde, turma! Hoje, na nossa aula de História, temos um assunto muito legal para aprendermos. Então, abram seus livros lá na página 30 até a página 35, coloquem aula e a data de hoje. O nosso assunto de hoje é sobre as grandes navegações. Antes de entrar nesse assunto, eu vou apresentar para vocês um pequeno detalhe para que vocês consigam entender melhor sobre o nosso tema de hoje, que é sobre as grandes navegações. Então, aqui nessa imagem, como vocês podem ver, é um mapa, né? Mas é um mapa mundi. E aqui tem tudo que podemos ter no nosso mundo, tá? Por isso que é mapa mundi. Eu vou apresentar para vocês os continentes que existem no nosso mundo. Mas, Tialine, o que é um continente? Os continentes são divisões do espaço terrestre. Como vocês podem ver, está dividido entre terra e essa parte em azul são os oceanos, são as águas, tá? Mas, Tialine, quantos oceanos existem? Existem 6 continentes. Continente americano, é o continente da América, continente da Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Em cada um desses continentes há uma quantidade de países, ou seja, habitam pessoas. Menos um continente que não há habitação de pessoas porque é uma área muito fria, que é aqui, o da Antártida. Aqui não tem como as pessoas viverem, porque lá é muito frio. O nosso país ele está localizado no continente americano, aqui nesta parte. Aqui no continente da Ásia, está localizado um dos países, tá? Vou citar alguns para vocês, que é a Índia e a China, que são 2 países que serão assuntos da nossa aula de hoje. Aqui na Europa, você vai encontrar, aí no seu livro mesmo, na página 30, 2 países também que serão fundamentais para a nossa aula de hoje, que é a Espanha e Portugal. E o nosso país fica aqui, localizado no continente americano, na América, sendo que na América do Sul, na parte mais baixa. Lembrando que os continentes são grandes extensões de terras, tá? E aqui eu vou deixar algumas curiosidades sobre esses 6 continentes existentes no nosso mundo. A Ásia é o maior dos continentes. A Europa é o segundo menor continente, tá? Aí temos aqui a América, que é onde está localizado o nosso país, sendo que nessa região aqui mais baixa. É o continente localizado no hemisfério ocidental, tá? Aí tem a África, o continente africano, que é o terceiro maior continente e é o segundo mais populoso, ou seja, é o segundo continente que tem mais habitantes, tem mais pessoas. Temos aqui a Oceania, que é o continente que corresponde a uma região geográfica composta por ilhas. E a Antártida, como eu falei, é um continente onde não há habitação. Continente praticamente coberto por geleiras, sendo, portanto, o mais frio, não possui população permanente. Não tem como as pessoas viverem numa região muito fria. Apenas os animais, né? Os pinguins, os animais que são acostumados a viver em ambiente frio. Hoje sabemos da existência da Europa e da América, né? Vocês já devem ter ouvido sobre falar da América, da Europa. Então, com base nisso, antigamente era tudo muito diferente.
Há muito tempo atrás, as pessoas conheciam apenas os lugares próximas uma da outra, mas isso começou a mudar com o tempo. Alguns navegadores, europeus, no caso os portugueses, eles decidiram explorar essas terras muito distantes. Eles criaram, eles tiveram uma curiosidade em saber como eram os outros lugares distantes, porque eles apenas conheciam onde eles estavam. E com essa decisão, esse período de descobertas, deu-se o nome das grandes navegações. A Espanha, que é um país que eu pedi para você memorizar, ela também fez parte dessas grandes navegações, mas ela veio depois. Ela começou com as descobertas depois que Portugal começou. Primeiro foi Portugal, que foi o pioneiro das grandes navegações, e depois a Espanha veio atrás. Há mais de 5 séculos, há muito, muito tempo atrás, o comércio de especiarias, eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais à frente o que são as especiarias, porcelanas, tecidos e pedras preciosas. Todos esses produtos eram muito lucrativos lá na Europa. Os comerciantes portugueses, o que eles faziam? Aqui está localizada a Europa, continente europeu. Lembra que a Tia Aline falou que a Espanha e Portugal, eles estão localizados aqui na Europa. O que os portugueses faziam? Eles saíam daqui da Europa e faziam viagens muito longas, viagens muito perigosas, em busca desses produtos lá na Índia. Nessas regiões da Índia e também na região da China, eles iam em busca de produtos baratos. O que eles faziam? Eles iam lá, pegavam esses produtos com um preço muito bom, um preço bem pequeno. Eles pegavam esses produtos e voltavam para a Europa. Quando eles chegavam na Europa, eles vendiam esses produtos de valor bem mais caro. Ou seja, eles compravam barato, eles adquiriam esses produtos bem baratinhos lá na Índia, e quando ia para a Europa, vendiam para outros países lá da Europa com um preço muito mais alto. Mas para chegar até a Índia, os comerciantes, os portugueses, eles percorriam, como eu falei, rotas muito longas e perigosas, durante meses e meses, e passavam por várias cidades, o que deixava as viagens muito cansativas e muito mais caras. Mas eles queriam adquirir produtos mais baratos. Eles se cansavam muito, eles gastavam muito, então eles estavam pensando num jeito de adquirir esses produtos lá da Índia de maneira mais barata. Então, com esse objetivo de obter mais mercadorias a preços menores, eles decidiram procurar por rotas marítimas. No caso de rotas marítimas, seria viajar em alto mar, tá? Então, com essa busca, depois que eles tiveram essa ideia de navegar em alto mar, o intuito deles era que esse tipo de viagem levassem eles diretamente até o centro do comércio, onde eles poderiam estar comprando as mercadorias com preços mais acessíveis e que facilitasse a viagem para que fosse mais rápida, uma viagem mais rápida e menos cansativa, e que eles também não gastassem tanto como eles gastavam antes. Assim começaram a fazer as viagens, e cada vez mais essas viagens foram ficando mais arriscadas. Começaram a ficar muito mais perigosas, porque enfrentar o mar não é fácil.
vou falar um pouquinho para vocês sobre as especiarias. As especiarias são substâncias usadas para conservar e temperar alimentos ou para fazer chás curativos. Então, as especiarias eram produtos que os portugueses naquela época eles navegavam, né, eles iam até as Índias para poder pegar também as especiarias, para poder levar para a Europa, para que eles pudessem vender esses produtos com um preço bem mais alto. Assim era a forma de comércio deles na época. Vou citar alguns exemplos de especiarias para vocês. Temos aqui a baunilha, que é uma especiaria, o cravo, a canela, gengibre, noz moscada, cúrcuma, orégano, coentro e erva doce. Vocês já devem ter visto algumas dessas especiarias na sua casa. Mamãe já deve ter usado para poder temperar. Naquela época eles usavam muito esses temperos também para poder conservar os alimentos. Na época das grandes navegações, as especiarias eram usadas no preparo de conservante, ou seja, para conservar os alimentos. E também para temperos, chás, perfumes. E uma das especiarias mais valorizadas era a pimenta do reino, que tinha a capacidade de conservar as carnes e dar também sabor à carne, né? O cravo da Índia e o gengibre, por exemplo, eram usados como temperos e também no preparo de chás, que eram consumidos tanto por sabor quanto por suas propriedades medicinais. Hoje em dia, as especiarias raramente são usadas para conservar alimentos. Com a invenção da geladeira e a fabricação de conservantes, né, industrializados, o uso delas ocorre quase para a culinária mesmo, para poder temperar o alimento. Para conservar, nem tanto, porque hoje existe a geladeira. Mas antigamente, como não existia geladeira, eles usavam para poder conservar os alimentos não se estragarem. Mas hoje em dia, como tem a geladeira, é mais usado para poder temperar, dar mais sabor à comida. Voltando lá onde eu parei. Então, os portugueses estavam pensando uma maneira, né, de conseguir chegar mais rápido até as Índias e até a China para poder adquirir esses produtos com um preço menor. Eles conseguiam comprar assim naquela época com preços bem baixos para poder vender, né, passar lá para os outros países da Europa com um valor bem mais alto. Era assim a forma de lucro que eles tinham nessa época. Então, o que aconteceu? Para que eles pudessem ter mais lucro dentro desse comércio, foi preciso se adaptar a uma nova rota. No caso, surgiu a rota marítima. Com isso, os pesquisadores desenvolveram novas técnicas de navegação e descobriram formas de construir embarcações bem melhores. Foi aí que foi feito, né, foi criado as caravelas. As caravelas, elas eram mais resistentes, elas eram mais rápidas e leves. E também diversos instrumentos foram criados ou modernizados. Além das caravelas, os portugueses aprimoraram instrumentos de orientação. Dentre esses instrumentos foram a bússola, o astrolábio e a carta náutica. A bússola, ela é utilizada por navegantes até hoje. Ao saber a localização de um ponto norte, as pessoas conseguem se orientar de forma melhor. Então, até hoje, a bússola ela ainda é usada. Já o astrolábio, ele era usado para observar
e media as posições aparentes dos astros, né, das estrelas que estavam no céu, no que ajudava os navegantes a se guiar em alto mar. Assim era a função do astrolábio. Já a carta náutica era um tipo de mapa dos mares. Nela havia a indicação de áreas de risco e de áreas onde os ventos eram mais fortes ou eram mais fracos. Assim, os navegantes conseguiam saber como estava o caminho até chegar às ilhas, se estava um caminho perigoso ou se tudo estava tranquilo. Através desses instrumentos, eles conseguiam fazer o caminho até as Índias. As viagens marítimas chegavam a durar meses, demorava bastante tempo, mas só havia alimentos frescos nos primeiros dias da viagem. Com o passar do tempo, os marinheiros comiam biscoitos duros e salgados, carnes conservadas no sal, a cebola temperada com vinagre. Então, assim, eles comiam somente os alimentos que estavam ainda conservados. Depois de um certo tempo, eles se estragavam. Então, vocês já imaginam, eles passavam por necessidade. E também naquela época, os navegadores, eles sentiam medo de embarcar em alto mar. Por quê? Porque naquela época havia muitas lendas sobre monstros que habitavam os mares desconhecidos. Mas, Tialine, por que eles pensavam que lá tinha monstro? Não sabemos ao certo. Mas eles deduziam que naquela época existiam monstros porque muitos navegadores iam nas embarcações, mas não voltavam. Um exemplo, iam 10 barcos, 10 caravelas, vamos supor, iam 10 caravelas, mas voltavam para Portugal apenas 7. Então eles pensavam que ali nos mares, habitava um monstro no qual faziam acontecer algo ruim com os marinheiros. Então assim eles ficavam com aquele medo de navegar em alto mar por causa das lendas que eram ditas pelos próprios marinheiros naquela época. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e semana que vem vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Então, boa aula aí para vocês, caprichem na atividade e qualquer coisa é só me mandar mensagem. Tchauzinho e até a próxima aula.